próximo sábado, haverá atos pelo Fora Bolsonaro organizados por movimentos populares, sindicais e partidos políticos. A luta central é o Fora Bolsonaro. Diante de todos os crimes cometidos, não só os crimes contra a democracia, contra a ordem constituída, mas os crimes contra a vida, contra a saúde pública, a sabotagem nas medidas de combate à Covid-19. É uma manifestação de grande significado político e, basicamente, uma manifestação em defesa dos interesses do povo. 1/3 da população brasileira ou está desempregado, ou está no desalento, ou tem um emprego precário, insuficiente para sustentar a família. Nós estamos vendo o desmonte das estruturas no Estado. Ou seja, o Brasil está numa situação muito ruim, as pessoas estão sofrendo muito. Então, ir é um ato de protesto, de indignação e também para chamar a atenção que o país precisa se mobilizar para sair desse caos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o único que pode abrir o processo de impeachment. Por isso, as manifestações também serão direcionadas a ele. Então a população tem que dar esse recado para ele. Lira, se você quiser continuar no parlamento, você vai ter que cumprir a vontade do povo, porque, aliás, é para isso que existe o parlamento. O impeachment depende da Câmara dos Deputados, mas é uma questão que já está fermentando, aguardando os resultados da CPI, evidentemente, e também os crimes que o Supremo Tribunal Federal possa imputar ao presidente Bolsonaro, e a gente pode garantir que são muitos. De acordo com os organizadores do ato Fora Bolsonaro, já estão programadas mais de 300 manifestações no Brasil e no exterior. Todos os indignados são esperados, não importando o posicionamento político de cada um. A ampla maioria da sociedade, amplos setores da sociedade civil, setores médios, juventude, as mulheres e a classe trabalhadora Bolsonaro. Os números demonstram isso. Toda a sociedade que é contra Bolsonaro está convidada. Nós precisamos de atos amplos, cada dia mais amplos, que todos os setores da sociedade possam, que estejam indignados, que estejam contra Bolsonaro, possam estar nesses atos e somar força com a gente. Companheiros e companheiras. Companheiras, companheiros, companheiro, companheiro, companheiro. Companheiro, 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 companheiro. Companheiros e companheiras, companheiros e companheiras, uma palavra de ordem a mais para definir Jair Bolsonaro. Ele é ladrão. Bolsonaro é ladrão. É ladrão de vacina. É ladrão de dinheiro do povo. A constatação que nós temos hoje é a seguinte: enquanto os brasileiros morriam, enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, enquanto nós estávamos com mais de 3.000 famílias brasileiras sendo despedaçadas por dia por conta da pandemia, enquanto a pandemia se agravava, o governo de Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica, como alguns imaginavam. O racionismo puro e simples, a ciência, como alguns imaginavam. Ele fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para liberar os esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. Porque a CPI já tem elementos para confirmar, para comprovar, é que o governo de Jair Bolsonaro transformou durante a pandemia o Ministério da Saúde em um enorme balcão de negócios. Um balcão de negócios que se juntaram interesses corruptos diferentes. De um lado, os corruptos interesses mobilizados pelo velho centrão conservador da política, que se juntaram ao Ministério da Saúde a partir da atuação, em especial, do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o senhor Ricardo Barros. De outro, os interesses de militares que se apossaram do Ministério da Saúde. O que nós já descobrimos é que, junto com isso, tinha um terceiro grupo de interesses. Alguns pensavam, essa turma aí das redes sociais bolsonaristas, eles são de direita, são convictos negacionistas, são propagadores de fake news. Não precisa formular esse conceito sobre eles. Eles também são ladrões. Vou dar um dado concretamente. No meu entender, levam os companheiros e companheiras às mobilizações do próximo 24 de julho levantar
Bolsonaro não só é criminoso, ele não só orquestrou um esquema para matar brasileiros e brasileiras. Ele orquestrou esse esquema para matar brasileiros e brasileiras atrás de dinheiro, para roubar, para satisfazer o esquema do Centrão, para satisfazer os seus coronéis que estavam encastelados no ministério, satisfazer a sanha por dinheiro dos grupos de fake news bolsonaristas que permeiam as redes sociais. Companheiros e companheiras, falo agora para concluir. Ao final dessa comissão parlamentar de inquérito, nós defendemos e iremos construir isso. A ideia que defendemos é que até setembro se conclua o trabalho da CPI. Nós temos todos os elementos para apontar um relatório que tenha 3 eixos fundamentais em relação ao presidente da República e aos seus asseclas. O primeiro deles, a ocorrência do crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade constante no artigo 84 da Constituição, todo foi infringido pelo senhor presidente da República. O segundo, a sequência de crimes comuns ilícitos, não são poucos. Já temos elementos para confirmar que o presidente da República praticou charlatanismo, praticou crime contra a ordem sanitária, esteve em prevaricação quando tomou as providências a partir das denúncias dos irmãos Miranda sobre os esquemas de corrupção existente através da Precisa no Ministério da Saúde, corrupção passiva, tráfico de influência e todos os elementos apontam também para o crime de corrupção ativa. O terceiro aspecto desse relatório deve, e no que depender de nós, estamos trabalhando e perseguindo os fatos nesse sentido, deve apontar a ocorrência do crime de lesa humanidade. Digo aqui que o crime de lesa humanidade fere o artigo 7º do Estatuto de Roma e, portanto, levará o senhor Jair Bolsonaro a Tribunal Penal Internacional. Nós, todos vocês, do heróico, histórico Movimento Sem Terra, todos nós, coube a nós todos, desta geração, uma tarefa civilizatória. Não basta o fora Bolsonaro. O senhor Jair Bolsonaro e seus asseclas têm que responder pelos seus crimes. Têm que responder pela banalidade do mal que impetraram na nossa nação. Por isso, nós estamos, ainda hoje eu dizia, em uma resposta ao querido jornalista Kennedy Alencar, se nos Estados Unidos diziam que a democracia americana não resistiria a um segundo mandato de Trump, eu digo para vocês, a democracia em nosso Brasil não resiste a este mandato de Jair Bolsonaro. Não resiste até chegar ao final desse mandato de Jair Bolsonaro. Eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não precisamos resistir para sobrevivermos. Nós precisamos, para sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. Ir para as ruas, colocar fim a este governo, é uma tarefa, sobretudo, civilizatória para todas e todos nós. É uma tarefa da luta social. É uma tarefa do nosso tempo. É uma tarefa que será reivindicada por nós. Será reivindicada de nós, das gerações que virão. Será reivindicada de nós, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Será reivindicada de nós para a história. Ao passo e aos versos do que vocês cantaram na abertura dessa histórica, heróica Assembleia, eu digo a todos vocês, aos versos da Internacional, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos nessa tarefa final, nessa tarefa fundamental para o nosso futuro, para a construção de fato de uma pátria livre. Nos encontremos, quero estar com os companheiros e companheiras nas ruas no dia 24 de julho, mas não só no 24 de julho, nas ruas, este governo genocida, criminoso, corrupto, antinacional, representante do que tem de mais atrasado na história brasileira. Até a vitória, companheiros. Sempre. Oi, é isso mesmo que eu acabei de escutar.